O que era antigo passou, agora tudo é novo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus. Que sentido tinha, quase 2000 anos atrás, escrever ou pronunciar estas palavras? Quais os possíveis interlocutores aos quais se dirigir? Qual a esperança de fazer-se escutar pelas pessoas mais céticas, distraídas, muitas vezes hostis? Naquele tempo, quase 2000 anos atrás, um homem chamado Saulo decide passar uma nova mensagem. Palavras revolucionárias, capazes de dar uma reviravolta na história da humanidade. Palavras pronunciadas poucas décadas antes por um jovem profeta da Galileia, que justamente por elas será julgado e crucificado. Dois mil anos depois, decidimos seguir os passos de Saulo, documentando aquilo que resta dos lugares pelos quais ele passou, seguindo por mar as rotas de então, ou por terra as estradas que poderia ter percorrido. Para aquele homem de Tarso, para aquele tecedor de tendas que tomará o nome de Paulo, difundir a palavra de Jesus significou o investimento de sua vida inteira. Para nós, a experiência será certamente mais breve. Suficiente, no entanto, é a nossa esperança para promover um encontro objetivo com aquilo que foi reportado por Lucas, seu companheiro e amigo, assim como seu biógrafo mais respeitado, e com os próprios escritos do apóstolo. Uma maneira concreta, afinal, para nos sentirmos hoje mais próximos dele, e quem sabe, nos iludirmos em ouvir ainda, por entre a bancada de um porto, o vozerio de um mercado, ou no silêncio de colunas solitárias, o poder e o fascínio de sua voz. Bastariam hoje poucas horas de carro para perfazer o percurso que separa Jerusalém de Damasco. Entretanto, fronteiras, bloqueios e burocracia conseguem tornar tudo mais difícil. Dois mil anos atrás, o tempo de percurso era bem diferente. 7, 8 dias, incluindo sábado, contando que a caravana fosse bem organizada. Poder-se-iam escolher outros caminhos, mas a estrada projetada e construída pelos romanos era a mais usada. Passando Bet-Shean e virando à direita, remontava-se o Vale do Jordão, a leste do lago de Tiberíades. Dali, passando por Hipos, podia-se chegar diretamente a Damasco, atravessando o deserto. Havia uma alternativa, um percurso mais longo e mais seguro, a oeste do lago. Passava pelas cidades de Tiberíades e de Magdala. Atravessava o vale de Uli para depois chegar a Damasco. Ao todo, 230 a 250 quilômetros. O pequeno povoado de Calca encontra-se a 15 quilômetros de Damasco, um caminho de 3 horas na época de Paulo, hoje poucos minutos de estrada. Talvez não faça muito sentido buscar o lugar histórico em que aconteceu tal fato, mas o homem tem necessidade destes encontros, tem necessidade destes compromissos. Na verdade, como as coisas aconteceram, é ainda um mistério. Segundo Lucas, o fato acontece de improviso. Pelo meio-dia, a caminho, enquanto a caravana, durante a viagem, já estava perto de Damasco.
uma grande luz que vinha do céu. Brilho, mais brilhante que o sol. Saulo, Saulo, por que me persegues? A confusão não poupou ninguém. Guias, carregadores, homens da escolta, todos caíram por terra. Também Saulo, o personagem de maior prestígio, o futuro Paulo, tem a mesma sorte. Mas não se levanta como os demais. Abre os olhos, mas não consegue ver nada. Tanto que foi necessário conduzi-lo à cidade tomando-o pela mão, narra Lucas, seu biógrafo pontual. Lucas escreve com base no testemunho do próprio Paulo, que nas suas cartas nunca é esquivo, mas sóbrio ao falar desta experiência. Paulo se contenta em colocar à luz esta sua experiência pessoal de um encontro determinante com o Senhor que mudou sua vida. O acontecimento parece de particular gravidade. Um verdadeiro problema para aquele jovem judeu, para aquele fariseu e filho de fariseus, responsável por uma delicada missão que lhe fora confiada em Jerusalém com autorização e a mando dos sumos sacerdotes. Um cargo incômodo seu, posto em discussão por uma mudança misteriosa. Aquela voz estaria destinada a deixar um sinal indelével no jovem Saulo. Por que me persegues? Condicionará cada instante de sua vida. Tarso, a estação de ônibus, tornou-se o coração da cidade. As calçadas estão cheias de gente que segue seu caminho por entre os veículos apressados, e o rumor de rádio a todo volume. Filas de lojas expõem todo tipo de mercadoria. Assim é Tarso. Hoje, a cidade de São Paulo se apresenta assim. Tarso, atualmente com 200 mil habitantes, mantém um nome cheio de emoções que parece, no entanto, iludir as expectativas dos viajantes. Apenas antigos bairros, estradas estreitas e tortuosas, as casas de outrora, algumas janelas por trás das quais podem-se imaginar pequenos jardins cercados, nos ajudam a repercorrer a história desta cidade. A sua origem é lendária. Tarso teria surgido no lugar em que Pégasus, o cavalo alado da mitologia grega, feriu um de seus cascos. A tradição muçulmana atribui sua fundação a Sete, um dos filhos de Adão. O testemunho do histórico Xenofonte, já no V século a.C., a define como cidade grande e feliz. Aqui, pouco mais de um século depois, hospeda-se Alexandre Magno, depois de ter desatado o famoso nó gordiano. Morou no I século depois de Cristo. Cícero, governador da Cilícia. Marco Antônio encontra Cleópatra, rainha do Egito, um acontecimento que se revelará fatal. E é aqui, enfim, que por volta do início da era cristã nasce Saulo, o futuro apóstolo Paulo. Tanto ontem como hoje, Tarso é cidade importante, segundo a definição de Lucas nos Atos dos Apóstolos. Era então, nos tempos de Saulo, sobretudo um porto e um empório que atraía mercadores de toda parte do Mediterrâneo. Por ela passava um pequeno curso d'água, o Sino, navegado por galerias que descarregavam ou embarcavam todo tipo de mercadoria. Ao longo das margens, um suceder-se de armazéns e de arsenais conduzia ao coração da cidade. O vozerio das negociações cotidianas premenciava diversos dialetos, exatamente como acontece ainda hoje no mercado, em torno da praça principal.
Pastores da Capadócia, que atravessavam a cadeia de Tauro e a passagem Portas da Cilícia, ofereciam tecidos de pele de cabra. Camponeses e artesãos da Síria e da Mesopotâmia, que haviam percorrido caminhos em caravanas, ainda hoje utilizados para trocar especiarias e tecidos. Marinheiros gregos de vários portos do Mediterrâneo aqui se detinham para todo tipo de permuta. Mas Tarso era também um mosaico de culturas capaz de competir com Atenas e Alexandria. De pessoas vindas de Tarso ou de Alexandria, Roma estava cheia. Havia escrito naqueles anos o historiador grego Estrabão. Hoje os depósitos aluviais privaram Tarso de seu porto original. E para quem ali chega por mar, o desembarque é em Mersim, um centro turístico e comercial, 30 quilômetros mais ao sul da instalação original. O assim chamado Poço de São Paulo é apenas um velho lugar artefato no antigo bairro judaico da cidade romana. As escavações trouxeram à luz poucos traços das fundações romanas. A Porta de Cleópatra é um acesso tosco e simples, o pouco que resta das velhas muralhas. São duas as igrejas, uma dedicada a São Paulo, outra transformada em mesquita. Mas, de repente, quando você menos espera, a cidade sabe propor algo de grande impacto. O pedaço de estrada está muito bem conservado. Por cerca de 70 metros, o antigo calçamento vem à luz. E com ele as marcas dos carros, os restos das colunas, algum capitel, os rastros das antigas lojas. O caminho surge quase do nada e se perde de repente, depois de alguns metros, sob os modernos edifícios. A cidade vivida por Saulo se torna menos distante. As crônicas de um tempo tornam-se mais confiáveis e é quase possível tocar com a mão o esplendor das estruturas e das ruas que a cruzavam, entre colunas bem ordenadas, o teatro, as lojas. E é mais fácil imaginar que ao longo deste trajeto, ou sobre pedras semelhantes a ele, possa ter dado os primeiros passos e vivido a sua infância aquele homem fulgurado no caminho de Damasco. Tarso, a atividade do pai, o comércio de todos os dias não lhe bastavam. Aquela estrada era um convite urgente. O jovem Saulo não podia senão percorrê-la e ir a outros lugares. Jerusalém. Por regra, os guias turísticos partem daqui. O lugar é sombreado e a grande maquete propõe uma imagem suficientemente clara da Jerusalém do século I, do tempo de Jesus. Jerusalém estava então vivendo os mais belos dias de seu desenvolvimento urbanístico e monumental. Do primeiro centro, já habitado 6 séculos antes pelos judeus sobreviventes da Babilônia, restara bem pouco. De onde quer que se chegasse, as estradas eram íngremes e poeirentas. Mas quando o viajante podia, finalmente, alcançar o cume de uma das elevações da parte alta da cidade, era recompensado pela visão do conjunto. Como se apresentava Jerusalém aos olhos de São Paulo? Jerusalém era uma cidade grande. Calcula-se que tivesse mais ou menos 70 mil habitantes. O seu aspecto urbanístico era aquele que lhe havia dado de maneira cenográfica Herodes o Grande, construindo edifícios de grande porte, como, por exemplo, o Templo, depois a Fortaleza Antônia, depois o Palácio Real, depois ainda termas, parques e jardins.
De tudo isso, infelizmente, hoje não se vê quase nada, pois, como se sabe, Jerusalém foi destruída por Tito e reconstruída somente na época do imperador Adriano, que lhe deu uma nova ordem urbanística e mudou-lhe também o nome, denominando-a Aelia Capitolina. Saulo tinha talvez 15 anos quando chegou em Jerusalém. Para alguém que até aí tinha vivido numa cidade distante do coração do império, as águas do Sino, onde havia nadado, as brincadeiras com os amigos, o caminho que havia percorrido várias vezes, seriam, mais do que nunca, coisas distantes. Um mundo de província, pequeno diante de Jerusalém que, segundo o historiador Flávio Joséfo, chegava a acolher até 3 milhões de pessoas durante o período pascal. As sinagogas, cerca de 500 na cidade, permitem a Saulo conhecer quase cada esquina da metrópole. Mestre, olha que pedras, que construções. Segundo Marcos, um dos discípulos de Jesus, algumas décadas depois. Há grandes obras de tal alvenaria, capaz de fortificar também suficientemente uma cidade de planície. Escreverá com admiração e estupor o historiador romano Tácito. No ângulo em que os muros meridionais se encontram com os orientais, o pináculo citado pelos evangelhos, Saulo vagueia pelas redondezas. Lá embaixo, no vale de Cedron, os faustosos mausoléus dos soberanos da casa Asmônia e dos aristocráticos. Na cidade, a fortaleza Antônia, o palácio de Herodes, as majestosas portas de acesso, o perímetro dos muros. Uma metrópole cheia de visitantes, de mercadores e negociantes ocupados de bairro em bairro, num suceder-se ininterrupto de escambos comerciais. Saulo se transferira para Jerusalém a fim de completar sua formação cultural e estudar as Sagradas Escrituras. Frequenta as aulas de Gamaliel, denominado o Velho, mestre da lei estimado por todo o povo. Reporta Lucas. Seguramente passava o dia escutando as poucas palavras do mestre e as tantas palavras do vice-mestre. E depois prosseguia o dia discutindo com os companheiros, aprofundando, todos citando palavras de alguém. E perto do fim da manhã, novamente se dirigia ao mestre, sempre em tom respeitoso. É um empenho contínuo e completo, que, no entanto, levava a um desenvolvimento da dialética, do conhecimento, definitivamente muito importante. É a Torá, a lei, objeto de um estudo e de um amor incompreensíveis para um não-judeu. Os princípios eram os dos fariseus, um partido, ou melhor, um grupo bem definido no interior do judaísmo. Concebiam o judaísmo como religião centrada na observação da Torá, para ser interpretada e colocada em prática com rigor extremo. A lei escrita pressupunha a leitura do texto bíblico até chegar-se à plena familiaridade. A lei oral baseava-se na transmissão de memória. Seguramente por anos, Saulo estuda e escuta. A frequência à escola de Gamaliel é escolha feliz. Uma sentença rabínica confirma-o. Desde que morreu Rabã Gamaliel, o velho, acabou a honra da lei, extinguiram-se a pureza e a abstinência. Não vos ocupeis com estes homens, e deixai-vos ir. Teria dito, segundo Lucas, Gamaliel, no Sinédrio, no momento em que Pedro e os apóstolos foram aprisionados pelos saduceus, a outra facção dotada de poder no interior do judaísmo, mas comprometida com o dominador romano. Por que, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída? Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los.
não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Convertido à nova fé, Saulo abandonará muitas das posições de seu passado de fariseu, convencido de que a salvação vem somente através de Cristo. Mas não abandonará nunca a espessura moral de seu antigo mestre Gamaliel. É talvez também graças a ele que Saulo conseguirá, sobre a base da originalidade cristã, construir uma teologia moral sua. Um dom muito importante feito pelo judaísmo, a nova fé. O terreno era situado perto da porta de Damasco, naquele tempo certamente menos imponente comparada à atual. Estamos mais ou menos no ano 34 depois de Cristo, e os muros próximos a Jerusalém estão por assistir ao que por muitos foi considerado nada mais que uma execução normal. A punição justa para um jovem chamado Estevão, que havia ousado falar diante do Sinédrio e do sumo sacerdote termos inadmissíveis, em uma assembleia cujo objetivo primeiro era defender a tradição. Talvez, então, não tenha sido dada a isso devida importância. Os mais exaltados terão discutido entre si sobre como proceder neste caso de modo mais rápido e eficaz, e as suas vozes encontraram eco no vozerio das tarefas cotidianas e no barulho geral. Depois as pedras. Depois os últimos gritos dos carrascos. Depois, nada mais. As primeiras sombras da noite caem, e finalmente o silêncio ao redor. Daquele lugar elevado, logo na saída da cidade, o condenado foi jogado. As pedras usadas para cumprir o juízo de condenação se confundem com muitas outras caídas no chão. O que acontecera parecia não mais interessar a ninguém. Daquele jovem de origem judaica, mas de língua grega Estevão, um imigrante de linguajar sem cautela e delicadezas, era melhor esquecer tudo. Esquecer o fato de ser parte do grupo de seguidores do Nazareno, a denúncia, a prisão, o processo diante do Sinédrio. As acusações de blasfêmias contra o templo, contra a lei, contra Deus, a sua oração de perdão, pronunciada antes de cair, a própria execução. E Saulo estava lá, consentindo na execução de Estevão. A menção é fugaz, mas precisa. Lucas não acrescenta mais. A educação farisaica, o apego às tradições, o fidelismo nos confrontos de Roma, tudo separa Saulo de Estevão. Nós o ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno iria destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Os anciãos e os escribas haviam sustentado testemunhos mais ou menos complacentes. Perseguir com excessos a Igreja de Deus é necessário, pensava Saulo. Terá palavra e não se comportará como um simples espectador. Para todos, homens e mulheres de Jerusalém, a condenação de Estevão pode ser um exemplo e uma advertência. Mas consentir não basta.
A repressão tem necessidade de pessoas disponíveis. Enfurecer contra a igreja. Caçar homens e mulheres, até em cidades estrangeiras. Arrastá-los e atirá-los na prisão é um dever moral, uma escolha de vida. Alguém como ele, que foi circuncidado no 8º dia. Alguém que pertencia à raça de Israel. Hebreu, filho de hebreus. Quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Alguém como ele, que viveu de acordo com o partido mais estrito de nossa religião, e não pode voltar atrás. Para atingir esse objetivo, todo gesto se torna lícito. Mesmo proteger os apedrejadores de Estevão, mesmo votar contra os cristãos quando eram condenados à morte, mesmo pedir e obter autorização para ir longe. Ir além da Palestina, além do deserto, além do mar da Galileia, até sob as muralhas de Damasco, porque depois aconteceu algo que fará dele outro homem. Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus, havia dito Estevão diante do Sinédrio. Pouco depois, os fortes gritos de desprezo por aquela frase se apagarão na luz ofuscante de um meio-dia e uma interrogação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí em diante, será somente essa voz nova que indicará a Saulo aquilo que ele deve fazer.